Olá, pessoal do Felicidade do Trabalho. Que bom ter vocês de volta, dessa vez direto do Rio Innovation Week aqui no Rio de Janeiro, um evento incrível de inovação. A Emerge Lab trouxe o Felicidade do Trabalho aqui para o evento. Fernanda está aqui do meu lado. Tudo bem, pessoal? Muito feliz de estar aqui. É um orgulho enorme pra gente, num podcast assim tão recente, né, tá? A gente já ter conseguido conquistar aqui esse espaço. E o mais legal, todas as entrevistas aqui a gente vai fazer com convidados incríveis. E hoje, para começar, a gente tem ela que é publicitária, líder da área de Global Business para a América Latina no LinkedIn Ads, Bruna Enfurna. Muito bem-vinda! Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Muito feliz, ela é a nossa primeira entrevistada. A gente começou agora aqui, né, a operar esse estúdio no meio aqui do evento. A gente vê as pessoas passando, é um lugar muito especial. E queria passar a palavra para você contar um pouquinho também sobre você, sua carreira, o que você achar importante na sua apresentação. A gente sempre fala um pouco sobre a biografia das pessoas, mas cada um sempre prefere se apresentar de um outro jeito, né? Se você não fosse falar assim sua profissão, sua carreira, como é que você se apresentaria? O que você contaria? Bom, eu sou Bruna, filha de 3 irmãs, tenho 2 irmãs, então são 3 filhas. Sou casada com a Stephanie, tenho um filho chamado Benjamin, de 1 ano e meio. Sou carioca, mas apaulistei há 15 anos atrás. Há 13 eu trabalho no LinkedIn. Sou apaixonada por viajar, apaixonada por diversidade, apaixonada por podcast, eu adoro, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E é isso. É um prazer estar aqui com vocês. Boa, que bom estar com a gente. Você tem grandes expectativas para o evento? O que você veio buscar aqui especialmente? Algum conteúdo que você está assim, interessada, curiosa para assistir? A gente está no primeiro dia, não deu provavelmente para ver ainda muita coisa, mas o que você veio aqui pensando já, isso eu não vou perder? O LinkedIn é um dos parceiros de mídia do Rio Innovation Week, então a gente está aqui com 4 masterclass. Tem o time do editorial e a Laís, que é head de agências, que está tocando essas masterclass, e a gente tem 2 painéis aqui, é hoje e amanhã também. E assim, a minha expectativa é encontrar pessoas, porque é sempre muito bom encontrar clientes, parceiros, amigos, e tentar assistir alguns painéis um pouco fora do meu conteúdo de publicidade e marketing. Eu normalmente, quando vou para os eventos, eu tento sair um pouco da minha bolha. Vou olhar conteúdo de sustentabilidade, de climate change, coisas do gênero, sabe? Assim, para tentar sair um pouco da bolha, abrir a cabeça. Não, e acho que esse tipo de evento é o lugar ideal para fazer isso, né? Porque a gente tem gente falando de tecnologia, tem gente falando de diversidade, tem gente falando de meio ambiente, enfim, eu acho que são sempre os melhores lugares, assim, para realmente falar assim, opa, peraí, aquilo que no dia a dia a gente acaba não sendo, o algoritmo também não ajuda, né? A gente acaba não sendo impactado. Total. E no seu painel você vai falar sobre Human First, né? O que significa Human First para você? Basicamente, é bem um pouco a tradução mesmo do que é o tema em inglês, que é a liderança focada na pessoa, né? Que eu acho que tudo começa daí. E quando eu falo focada na pessoa, não é focado no time, enfim, é focado em cada uma das pessoas. Que eu acho que o maior segredo da liderança hoje em dia é você entender que você lidera para um time de algumas pessoas e cada um é de um jeito, e você tentar entender que você várias vezes não vai dar a mesma notícia ou fazer o mesmo tipo de reunião nos seus one-on-ones com cada um deles, porque elas são diferentes e determinados temas impactam diferentemente nas pessoas. Então, eu acho que é mais ou menos voltado por aí, assim, uma liderança focada no humano, na cultura, para depois a gente focar em performance e etc. Porque eu não acredito em performance sem o foco no humano, primeiramente. Legal que você trouxe, que é uma coisa que a gente sempre cobre no podcast, porque afinal de contas o nome é Felicidade do Trabalho, porque a gente acredita que a felicidade exige esse envolvimento, essa dedicação, não é uma coisa que a gente fica ali sentado esperando cair na nossa cabeça. Então a gente fala muito sobre como ir em busca dessa felicidade, construir uma vida de significado, e a gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho. Com né? Então, certeza. como é que isso começou a chamar a sua atenção, né? Porque falar de liderança com as pessoas no centro das tomadas de decisão vem se tornando uma coisa mais popular nos últimos tempos, mas nem sempre Ainda foi bem, assim. né? Ainda bem, mas nem sempre foi assim. E isso me parece que é uma coisa que já te interessa há Muitos tempos, anos, né? Como é que foi essa jornada? Na verdade, assim, se eu for bem sincera, eu acho que assim, há uns 20 anos atrás, 25, 30 anos, quando eu comecei a minha carreira assim, estagiária, eu não achava nem que isso fosse possível, assim. Os meus primeiros estágios e depois meus primeiros empregos em grandes empresas, que foi no mercado de telecom, já
bem próximos de tecnologia, eram empresas com ambientes extremamente tóxicos, masculinos, assim, homofóbicos, misóginos, racista, todas aquelas brincadeiras que a gente sabe que hoje em dia, graças a Deus, muita gente já tá evitando e entendendo que é errado. E naquela época, assim, eu jamais imaginei que eu fosse conseguir ser a mesma pessoa que eu sou na minha vida pessoal num ambiente de trabalho. Para mim era uma coisa impossível, ainda mais me reconhecendo bem cedo, 20 e poucos anos, como lésbica. Então, assim, eu achava que era um divisor, assim. Eu entrava no trabalho, poucas pessoas sabiam de mim, eu saía do trabalho, eu ia viver minha vida, quase como se eu tivesse Severance, aquela série lá da Apple, sabe? E eu só consegui entender que isso era possível quando eu caí no LinkedIn, assim, eu caí no LinkedIn. Eu passei no processo, eu entrei no LinkedIn e depois de uns 6 meses eu comecei a ver que existiam grupos de diversidade, de afinidade, uma cultura extremamente forte, enraizada. Eu via na vice-presidência global pessoas assumidamente LGBTQIA+, negros e etc. E eu falava, bom, aqui é um outro mundo. Espaço para ser quem eu sou de verdade. Por aí. E aí eu fui entendendo, eu fui vendo nessas pessoas a representatividade que eu queria ter para ir aos poucos me sentindo à vontade, ter um safe space para me assumir e ser eu mesma. E ao longo do tempo, conforme eu fui ficando na empresa, enfim, etc., hoje eu consigo entender o quanto eu represento isso para as outras pessoas. Porque eu acho que você não consegue ser feliz se você não conseguir ser você mesmo. Parte daí. Entendeu? Você pode fazer a coisa que você mais ama, se você não for 100% você, você não vai ser feliz. E nesse sentido, onde você acha que as empresas mais estão errando? Acho que o LinkedIn acaba sendo um super exemplo positivo, né, de uma empresa que abraça a diversidade, que aceita que você seja quem você é, mas a gente vê ao redor que não é bem assim que a gente vê. Quais os principais erros que você vê? Eu acho que o principal ponto é que a maioria das empresas, elas acham que, por exemplo, a diversidade é uma coisa do RH. E eu acho que a diversidade, não adianta você contratar e ter um time heterogêneo, etc, etc, se por exemplo, o frontline manager, que é aquele cara que está lá, a primeira gerência, ele não compra a diversidade como algo de fato porque aí o que acontece? A empresa contrata, mas ela não vai reter. A pessoa vai sair muito rapidamente, assim. Às vezes isso pode estar na cultura da empresa, mas se o primeiro chefe lá da pessoa não comprar que isso, genuinamente acreditar que aquilo é importante, não vai acontecer. E tem uma certa repressão, né? Pelo que você fala, assim, a gente ouve muito essa história, né? De vestir a camisa da empresa. E o que eu, obviamente, entendo que essa coisa de ressoar, né? Com o que você tá fazendo ali dentro. Mas parece que você tem que deixar você no armário, né? Deixar a sua expressão mais autêntica dentro da sua casa. Aqui a gente se comporta de um determinado jeito. Todo mundo tá dentro dessa caixa. E aí tem uma grande repressão de quem a gente é. E quando a gente fala de performance de longo prazo, Total. alta performance ou até resultado de negócio, isso não se apresenta, Porque, né? assim, muitas vezes você tem metas a maioria das vezes você tem metas super agressivas, você tem que passar aquilo pro time, e você não passa aquilo pro time, você passa pro time, mas você passa individualmente para cada um. E às vezes, se a pessoa não vê em você um espaço seguro para ela contar as coisas que ela tá vivendo dentro de casa, você eventualmente não vai saber que ela tá passando por um problema, que talvez ela não tenha batido a meta dela porque ela tá passando por questões. Então eu acho que, como vocês falaram, a gente passa muito tempo dentro do trabalho, ainda que exista home office, etc., a sua vida é o trabalho, boa parte do Relações, tempo. né? Os seus objetivos. Total, as coisas já se misturam. Não existe mais o sair, né? Tirar o crachá e voltar para casa, ser outra pessoa. Então eu acho que você precisa entender como é que é a vida daquela pessoa fora dali, o que ela pensa. Para as pessoas, isso vem com confiança, vem com relacionamento, vem com aproximação. E isso só acontece quando você consegue provar para aquela pessoa que ela tem um espaço seguro ali com você e que a própria empresa também tem uma cultura boa para te deixar ser você mesmo, enfim, falar sabe assim, speak up. Porque muita gente acha que está numa empresa legal, mas não se sente à vontade de falar as coisas que realmente pensam, né? Mesmo que num espaço só ela e o gerente ou o manager. E pensando no mundo que a gente vive hoje, que é altamente competitivo, assim, pressão por resultado é enorme. E, ao mesmo tempo, a IA aí substituindo diversas das atividades que a gente costumava ter ali, um analista, 2, 3, gerente, coordenador, para fazer. Como que você enxerga isso? É uma ameaça? É real? A gente não tem como negar que isso, enfim, muitas das posições vão ser substituídas, mas como gerir isso com o time? Como garantir que o time ainda se sinta confortável, né, dentro desse contexto? Falando um pouco da minha realidade hoje do LinkedIn, a gente está meio que no epicentro, né, de onde as coisas basicamente estão acontecendo. Eu costumo dizer que eu sou uma
uma grande otimista com relação à inteligência artificial, mas com um olhar um pouco de preocupação genuíno, assim. Eu acho que o que eu tenho feito e o que eu tenho visto dentro da própria empresa, assim, um estímulo muito grande para a gente usar a IA, não só com os próprios treinamentos, ferramentas internas e etc., como também estímulo financeiro para a gente comprar, pagar a assinatura do que é que a gente quiser, por exemplo, Gemini, ChatGPT, etc. Mas eu vejo a IA como algo que vai tirar um pouco o nosso a quantidade de trabalho que a gente tem para a gente ter mais tempo de estudar e pensar e ser produtivo, ser mais estratégico, enfim, etc. Eu acredito sim que muitas profissões vão acabar ou vão se transformar, mas eu acho que a gente não tem muita saída. É como se a gente tivesse que, assim, vai lá, estuda, se você não fizer, assim, você vai estar para trás no mercado. Eu não diria nem fora, mas assim, eu acho que você vai estar meio para trás. Então, hoje, dentro do próprio LinkedIn como empresa, a gente usa muitas plataformas de inteligência artificial que acabam tirando um pouco daqueles processos que a gente tinha, que demoravam muito mais tempo, para a gente focar em estar perto do cliente, focar em estar em eventos como esse, trocando, entendendo o que está acontecendo no mundo, e a produtividade está mais fácil, assim. E a gente também vende produtos para os nossos clientes que também deixem eles mais livres de burocracia, de processo, enfim, as coisas ficam mais fáceis. Você falou de um ponto que me interessa muito e que interessa a todos nós, né? Que são que com todas essas transformações e avanços da tecnologia, inteligência artificial, os empregos, muitos que vão deixar de existir, outros que vão ser reorganizados de outras maneiras. Queria saber, dentro da empresa, assim, o que vocês têm feito e como líder, como é que vocês estão pensando e preparando as pessoas que já estão ali para se adaptarem a esse universo? Que tipo de habilidades, competências, treinamentos essas pessoas precisam desenvolver, além, claro, de conhecer sobre as tecnologias, mas que outros tipos de habilidade, em quais habilidades você aposta como isso aqui vai ser fundamental para o futuro? A gente ouve muitas pessoas falando sobre as habilidades mais humanas, né? Então, a gente desenvolver cada vez mais e focar na empatia, habilidade, nessa troca, na compreensão do outro, gestão, né, de pessoas, motivação, Sim. tudo mais. Queria saber se isso é uma aposta para vocês e como é que vocês estão focando. E como líder, como é que você ajuda a equipe a desenvolver? Sem sombra de dúvida nenhuma, assim, a empatia, diversidade, todas essas pensamento crítico, todas essas habilidades são importantes. Eu diria que algumas outras que eu vejo que quando você tem tira esse peso de workload que você tem com o trabalho que a IA te ajuda, criatividade, problem solving, várias, assim, capacidade de entender um problema e tentar solucionar, são coisas que você com o tempo consegue fazer. Então, uma coisa que a empresa, por exemplo, faz bastante hoje em dia é criar, dar a ferramenta para que a gente aprenda como faz e depois entender o que os funcionários estão criando para o dia a dia de trabalho mesmo. Por exemplo, agentes, existem várias pessoas de várias áreas da empresa que criaram agentes para eles mesmos ou para o time deles melhorarem o dia a dia deles. E aqueles agentes estão públicos para todo mundo dentro da empresa hoje, por exemplo. E a gente consegue ter acesso e, se a gente quiser, usar para a gente mesmo. Então, tem um estímulo mesmo da gente proativamente ir criando coisas e, eventualmente, quando é muito bom, a própria empresa pega para aquilo virar um processo, por exemplo. Então, existe bastante coisa sendo feita. E no caso do meu time, além de, obviamente, eu ficar em cima deles para se interessarem pelo tema, a gente faz workshops, conversa sobre assuntos, participa de eventos, etc., é também estimular eles que eles sigam estudando fora dali, porque assim, é uma das coisas que a gente faz também. Vocês já viram isso aqui? Experimentaram? Não, porque acho que nem toda ferramenta de AI é para trabalho só, né? Eu uso bastante para minha vida pessoal. E vira e mexe, quanto mais você estimula, eu vejo que os meus funcionários, pessoas do meu time, eles estão me dando várias outras ideias até para a vida pessoal. Então acaba que a IA entra no dia a dia deles, entendeu? Sabe que eu até já contei essa história uma vez num podcast em que eu fui entrevistada, mas isso nos primórdios, assim, nos primeiros meses de ChatGPT e tal. E a pergunta era, mas como que você, né, começa tal? Aí eu assim, bom, primeiro você, né, loga, né? Vamos começar assim, logando. E aí, assim, usa na sua vida pessoal. E o meu exemplo foi com a minha filha, para ela comer brócolis. Eu mandava o ChatGPT fazer tipo, faça uma princesa de vestido rosa com um laço amarelo na cabeça, comendo brócolis. E aí, para mostrar para minha filha para comer brócolis. Mas, porque é isso, né? No fim do dia, você precisa experimentar
para poder realmente conseguir São muitas usar. ferramentas que hoje tem para o nosso dia a dia mesmo de trabalho. Por exemplo, a gente trabalha com vendas, tá lá fazendo reunião com CMOs, agências, etc. Tem vários recursos hoje em dia, por exemplo, que a gente leva, obviamente, para transcrever aquela reunião. Você vai num evento, aí depois você resume. São várias coisas. Obviamente, as plataformas de próprio PowerPoint, que a Microsoft já tem, mas tem muitas outras ferramentas que a gente vai contando um para o outro e quando vê, a nossa vida fica muito melhor, sabe? E isso, a gente vive hoje um cenário de uma força de trabalho muito adoecida, né? Então, burnout, várias questões de saúde mental, assim, bombando e medidas públicas sendo tomadas, empresas sendo convidadas ou intimadas a fazer alguma coisa a respeito disso. Tem esse aspecto de melhorar a nossa vida ou facilitar a nossa vida em algum sentido, porque, de fato, economiza nosso tempo em algumas atividades burocráticas ou repetitivas. Como é que você enxerga o futuro do trabalho e a relação com a saúde mental caminhando para o futuro, né? Já que a gente está aqui pensando em inovação, pensando em como inovar nas diversas áreas da sociedade, falando do trabalho e desse senso de bem-estar, de felicidade lá para o futuro, como é que você acha que esses avanços vão contribuir para isso? Eu não consigo ver o futuro do trabalho hoje sem saúde mental. Eu acho que existe muito mais conhecimento hoje das pessoas, acho que em função de várias coisas que aconteceram nos últimos anos, né, pandemia e etc, do quanto isso é importante. Hoje em dia as pessoas são muito mais letradas em termos de se entenderem, né, repararem no seu corpo. Eu acho que eu passei do limite, tô mal aqui, posso estar começando a viver um problema de saúde mental, burnout, whatever. E eu não consigo ver isso acontecendo. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante, independente da IA ajudar ou não, na pressão do dia a dia, a gente conseguir fazer, por exemplo, eu tenho isso muito com o meu time, algumas pausas, assim, sabe? De momentos que a gente vai fazer social e etc., fora falar de besteira, happy hour não é para falar de trabalho, todas as viagens que a gente faz a trabalho, a gente super se diverte. Eu não sou uma pessoa que fica controlando o horário, todo mundo, por exemplo, tenho filho pequeno, 1 ano e meio agora. Assim, eu entro no trabalho super cedo, obviamente, porque é primeiro que eu reporto para Londres, mas porque meu filho também acorda cedo. Mas dá 4h30, 5 horas, eu estou indo buscar ele na escola e todo mundo sabe que entre 5 horas da tarde e 7h30, que é a hora que ele dorme, eu vou estar com ele. Alguma coisa você vai me ligar e etc. Se eu precisar trabalhar, eu trabalho depois. Se eu não precisar, se não tiver nada urgente, vai ser para o dia seguinte. E eu falo para eles um pouco assim, não adianta para eu pensar em mental health, eu tenho que eu estar bem. Para eu perceber que o meu funcionário não tá. É a coisa de você bota a máscara em você primeiro para depois botar a máscara no outro, sabe? Então, assim, eu não consigo ver um mercado de trabalho sem as pessoas terem saúde mental, porque senão eu acho que, sei lá. Isso que você falou é muito importante, né, Fê? A gente fala muito aqui sobre questões de saúde mental. Eu já passei por um burnout. Eu fundei a Emerge pensando muito em como a gente, em que no futuro não existe futuro com pessoas doentes, assim, né? Não existe futuro saudável com pessoas doentes. Acredito firmemente nisso. Acho que a gente tem que trabalhar nessa direção. Mas acho que é muito importante isso que você está falando, que é o exemplo que você dá, né? É você ser esse modelo de que a gente pode fazer pausa, de que a gente pode ter um intervalo ali para fazer as nossas coisas pessoais e que a gente não vai estar disponível ou vai estar disponível talvez para uma urgência. E quanto essa hierarquia, né, muito antiga do modelo comando e controle, então, um fala, todo mundo obedece, e aí eu tô lá só, né, no chicote metaforicamente, né, não de verdade, mas quanto um líder consciente, responsável e atento às necessidades das pessoas faz diferença nesse processo. Total, Para lidar assim, eu com a não saúde consigo. das pessoas. Eu não consigo imaginar hoje, por mais que a empresa, por exemplo, tenha uma cultura, às vezes um líder pode acabar com toda uma cultura de uma empresa justamente porque ele tem mentalidade mais antiquada, não presta atenção nessas coisas, etc. E hoje o que me mantém, se você me falar por que você está no LinkedIn há 13 anos, boa parte assim, obviamente a empresa é maravilhosa, remuneração é ótima, não sei o quê, tem um propósito maravilhoso como empresa, mas mais de 60% é por causa dos chefes que eu tenho, assim, que eu já tive, que eu tenho, e a admiração que eu tenho por eles, porque hoje eu não consigo me imaginar trabalhando em nenhum outro lugar que os líderes pensem de forma diferente.
Excelente. Você sabe que tem um livro que saiu agora recente que chama The Broken Rung. Eu nem sei se tem já a tradução em português, mas é o degrau quebrado, porque a gente fala muito sempre sobre o teto de vidro, né? Que a mulher chega lá em cima e aí não consegue crescer e é aquele teto transparente, né? Ninguém vê, mas que ele existe. Mas ela fala sobre o degrau quebrado. E o degrau quebrado, ele acontece justamente nesse início ali de carreira. E uma das formas de evitar esse degrau é você entrar na empresa certa. E apesar de você ter o chefe errado, muitas vezes, você esperar, porque os chefes, eles mudam a cada 2 anos, etc., o chefe muda. Mas você estando na empresa certa, e aí ela tem alguns exemplos, né, de empresas, mas são, no fim, empresa que aceita diversidade, que dá treinamento, que investe em você, o que hoje em dia tá cada vez mais difícil de encontrar, né, cada vez menos o investimento, assim, as empresas reclamam, mas as pessoas não se dedicam como se dedicavam antigamente, mas a empresa também não entrega o mesmo, desde benefícios até acolhimento mesmo, até espaço, treinamento, etc. Então, ficam 2 lados desinvestidos. Eu acho que em qualquer relação isso é um problema, né? E eu concordo, assim, plenamente quando você fala da liderança, porque quando você entra, você tem uma empresa boa, o chefe que é ruim, ele naturalmente ele é expelido. É impressionante, assim, ele pode tentar ficar no modus operandi dele, e em algum momento a empresa vai expelir aquele chefe que é ruim, que não tem a cultura parecida, enfim, é bem por aí mesmo. Não conversa com a cultura que está estabelecido, né? Muito claro. E o contrário também é verdade, mas muitas vezes quando a gente entra num lugar em que a cultura é tóxica, a pessoa acaba adoecendo, né? Ou ela é expelida ou ela adoece, mas ela não consegue talvez transformar a empresa toda. Agora, a gente está falando de empresas que lá no fim do dia estão buscando os seus resultados e querem ser competitivas, e saúde mental ou saúde de forma geral, bem-estar das pessoas deve estar ali dentro como parte da conversa. Como é que você vê esse equilíbrio entre, ok, vamos ter conversa de performance, de ser competitivo no mercado, de trazer resultados, inovar a cada ano, mantendo o bem-estar das pessoas? Como é que a gente faz esse equilíbrio? O que você vê no dia a dia? Eu acho que você só vai conseguir ter esse time de alta performance se você cuidar das pessoas. Obviamente, eventualmente, você pode ter metas super agressivas e acontece que um membro do seu time está vivendo um momento difícil e talvez ele carregue, de repente, uma cota ou alguma coisa muito pesada. Mas cabe, eu acho que o cara direto ali, o manager direto, prestar atenção, pegar na mão, eventualmente dar licença, porque não tem o que fazer, e jump in naqueles clientes e etc. Porque não tem muito o que fazer, assim. Eu acho que, porque em algum momento, se você der apoio, se você falar para ele se cuidar, licença, alguns dias, seja lá o que for, e você assumir aquilo para você, daqui a um tempo, aquela pessoa vai estar de novo, se Deus quiser, no melhor momento dela, e ela, por tudo que passou e por você estar do lado dela, ela vai de novo voltar a entregar a performance que um dia ela entregou. Eu já vivi isso na pandemia, assim, de funcionários meus não estarem num bom momento e tive que pegar na mão e, assim, e eu acho que cabe ao próprio manager, na hora de reportar para fora se aquela performance é baixa ou não, contar o que aconteceu. E se a empresa tem uma cultura boa, ela vai amparar, entendeu? Acho que a performance é importante, mas existem, assim, não dá para passar por cima do ser humano, sabe? A sensibilidade do gestor, então, faz muita diferença nesse. A figura mais importante é esse cara que está ali, frontline manager da Agora, pessoa. o gestor, muitas vezes, não tem essa sensibilidade ou habilidade necessária para estar naquela posição. Algumas Acho que você vezes não. dentro do universo em que é uma cultura favorável para essas conversas acontecerem, mas muitas vezes a pessoa que está na posição de gestão, ela simplesmente fazia muito bem uma tarefa tecnicamente, foi subindo, hierarquicamente, aí ela gerencia um time e ela não tem esse olhar atento, essa sensibilidade, ou mesmo esse jogo de cintura para lidar com situações como essa, assim, o que você daria de toque, de conselho para essa pessoa que está sobrecarregada, porque o líder não deixa de ser um ser humano, que também talvez não tenha ali as habilidades necessárias? Que caminhos a gente pode... Cara, eu acho que é muito letramento, muita leitura, muito workshop, né? muito aprendizado, tentar enxergar ao seu entorno quem é que é esse tipo de líder. A gente no LinkedIn tem muito treinamento voltado para isso, assim, tanto de treinamentos voltados para liderança inclusiva, porque a gente sabe que mesmo que você esteja numa empresa que é inclusiva, não necessariamente você veio com um background de inclusão. E outros treinamentos de como se portar em determinadas situações, desde saúde mental até harassment, porque tem, né, assédio e várias outras coisas. Então você precisa, como empresa, munir. Não, o RH não é só o único responsável por isso, mas
a empresa como um todo, né? Porque alguns treinamentos, inclusive, envolvem sales readiness, que tem a ver com sales e tem situações com o próprio cliente que você tem Sim. que administrar. Então, acho que, assim, não só a empresa oferecer, mas você também genuinamente se interessar em se tornar uma empresa melhor. Eu confesso, assim, eu já me considerava uma pessoa inclusiva por todo o meu background, mas quando eu consegui ficar ainda uma pessoa muito melhor depois que eu entrei e aprendi as coisas que eu aprendi ali dentro, entendeu? Como lidar em certas situações, tem situações que não são fáceis. Muitas vezes, acho que até no Brasil, que a gente tem uma cultura mais de falar, ser mais aberto, a gente consegue. Mas lá fora, quando eu tenho que lidar, eu tenho um funcionário que é americano, que reporta para mim em Miami. É diferente no jeito que eu vou falar com ele, que eu vou lidar com ele. Então a gente vai aprendendo como lidar com cada um, cultura diferente. Sim, E quem me ensinou isso foi o LinkedIn. Se eu tivesse que aprender sozinha, ia ser mais difícil. sim. É. Você falou sobre letramento, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, assim, principalmente quando você fala das gerações mais velhas, que às vezes são Sim. muito mais, não vou dizer que reativas, mas assim, tem mais dificuldade mesmo para Tem. conseguir saber, tá bom, mas o que eu, às vezes não é nem por qualquer tipo de maldade, mas a pessoa foi criada num determinado ambiente, etc, e de repente se encontra numa situação que ela não sabe como lidar. Quais seriam as dicas, assim, que você daria em termos de letramento, principalmente para líderes dentro de empresa? O que ler, ou o que fazer, ou o que acompanhar, como abordar, enfim. Que dicas você daria? Nossa. Eu acho que, assim, eu ouvi bastante podcast. O que tem de podcast hoje em dia falando sobre esse assunto de liderança humana e etc. Eu acho que se abrir para a questão da tecnologia, porque isso eu vejo muito, assim, as pessoas que são de outra época, gestores mais velhos. Eu não diria nem que é de idade, mas às vezes a cabeça retrógrada mesmo, Cabeça mesmo, né? se Sim. fechando para a questão da tecnologia. Livros, assim, eu acho que livros que não necessariamente são corporativos de liderança de empresa, mas manual antirracista, livros que trazem um pouco de letramento para como você lidar com minorias e etc., eu acho que são super ultra importantes. E já que a gente está num evento de inovação e pensando em bem-estar, em felicidade, nosso tema principal aqui, pode ser no trabalho ou fora, mas assim, se você tivesse que criar uma inovação ou implementar uma coisa, assim, rápida, que fosse transformar ou que pudesse transformar o bem-estar das pessoas, por onde você começaria? Acho que com certeza eu começaria pela base das pirâmides. As pessoas, sabe assim, menos favorecidas, com menos oportunidade. Eu tenho uma coisa bem forte com social impact. Eu acho que um dia eu não vou conseguir continuar, não vou conseguir trabalhar com isso, assim, num side hustle, assim, meu. Eu com certeza começaria por ali, sabe? As pessoas que têm menos oportunidades. Porque não tem como a gente Não conquistar tem. esse sentido, essa plenitude, E essa é uma, vida feliz, esse e é uma linha bem-estar. muito tênue quando a gente está aqui falando de tecnologia, de inovação, o quanto essas pessoas, principalmente em países como o Brasil, elas vão ter acesso a essas tecnologias no momento no momento certo para elas conseguirem também terem as mesmas oportunidades que o resto, sabe? Então é uma coisa que também a IA é boa, mas ela me preocupa também nesse sentido. Talvez ela separe mais as bases da pirâmide do topo. Então eu Cria começaria por um uma coisa buraco para ainda incluir maior. mais essa galera na tecnologia, sabe? Não, é a sensação que dá é que a separação vai ser cada vez maior, né? A gente chegou num ponto em que realmente, assim, o grau que você precisa estar para conseguir realmente usar a IA, usar as diferentes, você acaba deixando um pedaço da população realmente para trás, assim, ao invés de conseguir dar mais acesso. Eu acho que é um momento bem difícil mesmo. Tá bom, eu dei uma pergunta especificamente sobre felicidade. O que você acha que mais faz as pessoas felizes no trabalho? Nossa, eu acho que é se conectar com os outros. Para mim tem a ver com conexão. Obviamente tem a ver com você fazer o que você gosta, né? Tem a coisa do ter prazer com o trabalho, mas eu acho que é conexão, assim. Sim. Hoje o que me alimenta, se você, por exemplo, se você saísse do LinkedIn, o que mais você se sentiria falta, eu acho que é das pessoas. É. E o trabalho, a gente sempre fala sobre isso também, né? E na Emerge a gente usa muito esse contexto, assim, de a gente perceber como o trabalho, ele permeia todas as áreas da nossa vida, né? Quando a gente fala de felicidade, que a gente usa muito esse modelo da felicidade, da psicologia positiva para explicar para as pessoas como
construir essa vida com mais sentido, quando a gente fala de engajamento, propósito, relacionamento, emoções positivas, o trabalho tá ali permeando todas as áreas, Tudo, né? Então, tudo. se você tá num lugar que ou tem uma cultura tóxica, ou que não tem valores que conversam com os seus, ou que você tem que fazer alguma coisa que vai muito contra, assim, a forma mais autêntica de se expressar, você tá, de alguma forma, né, se oprimindo, deixando essa desconexão de você mesmo também não te permite se conectar com as outras pessoas de uma forma profunda e autêntica, Total. né? Agora, bom, se a gente já te admirava antes, assim, eu tô apaixonada, tô amando conversar com você. Acho que a gente poderia conversar aqui por mais horas e horas, mas sei que tem muita coisa no evento acontecendo pra você ir lá conhecer e falar, conectar com outras pessoas também. A gente tem um quadro no nosso podcast em que a gente sempre convida as pessoas a compartilharem o que não dá trabalho na vida. Porque a gente fala muito que pra gente ser feliz e ter uma vida com significado, a gente vai atrás, a gente vai lá, né, construir e tal. Mas tem momentos em que a gente sente emoções muito positivas sem a gente ter que fazer grande esforço, né? A gente aqui é bem enviesada, que a gente também tem filhos pequenos, assim como você. Sempre envolve momentos com as filhas, coisas de família, às vezes de trabalho, mas a gente é meio enviesada, né? E eu queria te fazer essa pergunta, então, pra gente ir caminhando pro fim da nossa conversa. Quando a felicidade não dá trabalho pra você? Aqueles momentos em que a felicidade vem de graça. Ai, com certeza é quando eu tô com o Benjamin. E é bizarro, assim, desde ficar. Eu consigo esquecer. Ele tá com 1 ano e meio, então já tá falando tudo. Ele fica, mamãe, quer desenhar, quer desenhar. Eu tô lá desenhando, brincar de carrinho, sair correndo. Às vezes eu morrendo de dor no joelho, porque é isso, eu fui mãe mais velha, 47 anos, mãe de um menino. Menino com uma energia bizarra. Quando eu vejo, eu tô... ainda que dizem que tem uma energia sem fim, né? Nossa, quando eu vejo, eu tô correndo, pegando ele pelo sofá, exausto. Eu olho pra Steph, minha mulher, eu falei, você vai ou eu vou? E é assim, né? Uma criança de 1 ano e meio é quase um suicida. Ou se você não for, ele vai se jogar do sofá. Mas dá trabalho, mas não dá trabalho, sabe? É um negócio que você ia acordar, e aí ele pega dá a mão, sai andando. E é a hora que a gente começa a perceber que é a história da conexão, né? Você fala, e eu que não fui mãe gestora, assim, a Stephanie que engravidou. Hoje de manhã, na hora que a gente foi, eu tava me arrumando no quarto, ela foi brincar com ele, tava com a babá. Aí ela foi lá, oi filho, bom dia, que ele já tava na sala, aí ele falou assim, ele fez assim, mamãe. Aí pegou a mão dela, e aí ele falou assim, a outra. Que é isso, agora para identificar a gente, ele chama as duas de mamãe. Como eu não tenho mamãe Blue e mamãe Tete ainda, quando ele fala mamãe e não quer que tá perto dele, ele fala Ele a quer outra. a outra. Aí ela falou, ó, você vai lá que ele quer você. Aí o meu coração, sabe assim, já vai. Que lindo. Aí essa coisa de conexão, como é que pode, né? 1 ano e meio, um menino que nem de mim saiu, mas assim, já tem um amor. E é incrível como muda muito a nossa forma de atuar no mundo, né? Sim, eu total. não sei se, assim, eu imagino que sim, Muda pelo muito, brilho no demais. olho, Demais. mas eu vejo quanto eu me tornei uma profissional diferente, um ser humano diferente, uma cidadã diferente, tudo assim, muda muito a forma de pensar legado, ou de pensar como a gente quer que o mundo seja um lugar melhor pra eles, né? E essa coisa é impressionante, várias coisas que eu não prestava atenção hoje, a coisa de como criar meninos, né? Porque é isso, se eu sou tão feminista, quero um mundo melhor, não tem como não passar por uma questão de criar um mundo melhor. Tem que criar um menino feminista também, né? Então, e aí a gente ainda, várias literaturas que antes eu não consumia, agora ele tá ali já me motivando para várias coisas que não passavam nem pela minha cabeça, sabe? Muda demais. Que legal, muito lindo, muito lindo. Ontem eu tava explicando pra minha filha, tem 2 anos e meio, né? Que eu ia viajar, ia ficar essa semana fora, mas que o papai ia ficar aqui um dia, ia voltar e tarará. Ela ia ficar com a avó, contando toda, né, a historinha. Ela colocou a mão no meu rosto e falou, mamãe, eu sempre estarei aqui. Ai, De onde vem essa maturidade, né? Gente, de onde ela fala? A gente tava tomando banho, assim, eu fiquei, ai, eu nunca mais quero sair desse Tipo, é um lugar que você não quer sair mais, né? Pra viajar é difícil. Né? Toda vez que eu vou pra fora é difícil. Antigamente, às vezes, eu ficava um pouco mais. Hoje em dia, eu chego na terça, vou embora na quinta. Mesmo que eu tô, sei lá, Estados Unidos, Londres, eu quero voltar pra ele. É muito louco isso. A gente não consegue mais tirar férias, eu e Tete, que passe de 1 semana, porque quer voltar. Sim. É de querer ficar junto. É uma loucura. E Então, 0 trabalho criando criança. Ai, que delícia.
Bom, Bruna, muito obrigada por ter Eu que aceitado o nosso agradeço, convite. A gente tá Fê. muito feliz. Acho que foi um episódio, assim, super legal aqui, Inspirador, de é. inspirador. Trouxe um monte de coisa diferente aqui pra gente também, uma outra perspectiva. A gente, de novo, né, sempre também Uhum. aprendendo muito com todos os convidados que vêm no podcast. E é isso, queria Você quer deixar... deixar últimas palavras, onde as pessoas podem te achar, contato? Podem me achar no LinkedIn, é Bruna Enfurna. O meu Instagram é fechado por conta do baby, família e tudo mais. E é isso. Muito obrigada. Eu já tenho uma outra fã agora de ouvinte. Que Vai ser delícia, mais um volte mais podcast. vezes, aproveita muito o evento. E vocês que estão aí acompanhando a gente, fica ligado porque a gente vai ter um monte de conteúdo bacana ao longo dessa semana, nessa cobertura especial aqui do Rio Innovation Week. A gente está super animada e a gente vai agora se despedir da Bruna e receber nossa próxima convidada. Até o próximo episódio. Até, pessoal. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.